Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, que normalmente nós estudamos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas hoje, uma data especial, estamos chegando aí no Ano Novo, e nós vamos falar sobre esse momento, né, que ninguém consegue ficar indiferente, assim como o Natal, o Ano Novo. É um momento onde nós paramos para refletir sobre tudo que aconteceu ao longo de todo o ano de 2019, neste caso, e também nos preparando aí para o próximo ano que está por vir. É um momento de repensarmos, é um momento de planejarmos, e nós estaremos aqui juntos, eu, Eduardo Araújo, com ele, eu, Aloísio Guigino, e ela, Maria de Fátima Miranda, juntos para conversarmos, né, fazermos essa reflexão, também nós aqui, sobre como foi este ano, né, sobretudo no que diz respeito à nossa questão moral, ao nosso progresso espiritual, que é o objetivo primordial de estarmos aqui num corpo físico. E também repensarmos, né, algumas atitudes equivocadas, planejarmos uma mudança de comportamento, de propostas de vida, sempre baseados nesse conhecimento que temos, essa bênção de conhecer a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Ele, com certeza, deve ser um guia seguro para que neste próximo ano possamos efetivamente encontrarmos um caminho melhor para todos nós, uma vida melhor, cientes de que a vida na Terra, Jesus já tinha deixado bastante claro, é uma vida de lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que estejamos dispostos a enfrentar as dificuldades com confiança, com serenidade, com equilíbrio, com fé, porque assim, com certeza, as dores, como diz Jesus, o fardo é mais leve. Quando a gente está ao lado do Cristo, quando a gente busca o apoio na doutrina espírita, nos bons espíritos, o fardo se torna mais leve. Eu queria começar aqui o nosso estudo especial, hoje no programa Luz na Penumbra, citando aí Allan Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1862, fevereiro de 1862. Allan Kardec escreveu um artigo chamado Cumprimentos de Ano Novo. E ele diz o seguinte: várias centenas de cartas nos foram dirigidas pelo Ano Novo. A época de Kardec, aí muitas cartas ele recebia, né? Hoje em dia nós temos aí os WhatsApps. Zap. Imagina se fosse hoje, como Allan Kardec ia dar conta de tanto WhatsApp. Melhor do que nós, porque sem os recursos de hoje ele codificou a doutrina. Olha, mas a cartinha dava para chegar aos poucos, né? O WhatsApp é instantâneo, é uma coisa assim incrível. Mas aí ele diz que várias cartas, né, foram dirigidas a ele pelo Ano Novo, de modo que nos é materialmente impossível responder uma a uma, porque era ali escrito, né, à mão cada uma. Pedimos, pois, aos nossos dignos correspondentes aqui, recebam a expressão de nosso agradecimento sincero pelo testemunho de simpatia que tiveram a bondade de nos dar. Uma entre elas, entretanto, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos espíritas de Lyon. Kardec tinha todo um carinho, né, com os nossos companheiros do movimento espírita de Lyon. Subscrita, diz ele, por cerca de 200 assinaturas. Aproveitamos a circunstância para transmitir a seu pedido alguns conselhos gerais. A Sociedade Espírita de Paris, fundada por nós, julgando que podia ser útil a todo mundo, não só nos sugeriu que a publicássemos na revista,
como também votou a sua impressão separada para ser distribuída a todos os seus sócios. Todos aqueles que tiveram a gentileza de nos escrever participaram dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos e que se dirigem sem exceção a todos os espíritas franceses e estrangeiros, que nos honram com o seu título de seu chefe e de seu guia na nova via que se lhes abre. Não nos dirigimos apenas aos que nos escreveram, diz Kardec, pela passagem do Ano Novo, mas a todos os que a cada momento nos dão tocantes provas de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que encontram na doutrina, e que nos relatam as suas penas e os seus esforços para ajudar a sua propagação. A todos, enfim, aos quais nossos trabalhos servem para algo na marcha progressiva do Espiritismo. Então, Allan Kardec, e aí falando, né, sobre esse momento em que sempre as pessoas se confraternizam, assim como no Natal, e da quantidade de cartas que ele recebia carinhosas, de incentivo. As lutas foram muitas, mas era muito bom ao final de um ano, né, ali no Ano Novo, Kardec, eu imagino, recebendo essas cartas, e ele cita aqui os companheiros de Lyon, dando felicitações, dando palavras de incentivo carinhosas para que ele começasse mais um ano aí na sua imensa tarefa de nos trazer a codificação do Espiritismo. Eu posso... Duas coisinhas que eu gostaria de colocar. A primeira delas... Os fogos do Réveillon ainda não foram. Eu gostaria de transcrever essa mensagem de Allan Kardec e como se fosse também nossa, né? Porque nós também agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que nos incentivam, a todos aqueles que nos amparam, certo? Por todo esse ano que vai se acabando, certo? Fazendo propostas para um próximo ano. Mas o segundo ponto que eu gostaria de colocar é que eu gosto muito de saber a origem das coisas, certo? Como é que tudo isso começou. E nós vamos nos reportar, certo? A 46, o século 46 antes de Cristo, quando isto começou a ser estabelecido como uma comemoração romana, certo? Através do imperador Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo, certo? Então, ali foi estabelecido o dia 1º de janeiro. Os romanos tinham um calendário que já existia na época, em que existia um mês de janeiro que era destinado ao deus Jano. Vamos lembrar que os romanos eram politeístas, né? Era destinado ao deus Jano. E esse deus Jano, ele tinha uma característica muito interessante, que é normalmente o que é mantido até hoje por nós. Ele tinha duas faces. Ele era bifronte. Uma face voltada para frente, visualizando o futuro, e uma face voltada para trás, visualizando o passado. Então é o que nós fazemos sempre na passagem do ano, né? Nós fazemos um retrospecto da nossa vida e do que aconteceu no mundo. Nós temos programas e mais programas de retrospectos, né? Tudo aquilo que aconteceu no mundo, então a face de Jano voltada para trás, é o passado. Mas nós também fazemos propostas para o ano que vai começar. Uma que não deixa de estar em todas as relações é de emagrecer. Todos nós colocamos isso, né? Por quê? Porque nós precisamos vencer a gula, vencer o desequilíbrio na nossa alimentação, que nos faz muito mal, e outras tantas, né? Então nós fazemos várias propostas, e todas elas relativas a aspectos que nós devemos implementar em nossa vida. Mas isso não é só, deve acontecer na passagem do Ano Novo, né?
Porque na passagem do Ano Novo, com todas as comemorações que são feitas, com todos os excessos que ocorrem, no dia 2 nós não nos lembramos mais do que nós, da relação daquilo que nós nos propusemos a fazer com esta face de Jano, olhando para o futuro, olhando para frente, aquilo que nós já reconhecemos que devemos implementar em nossas vidas. E as promessas são muitas, muitas. Isto é uma demonstração do reconhecimento daquilo que nós já entendemos que devemos mudar em nossa vida. E o Ano Novo, o Réveillon, certo? Que a Fátima vai se alongar mais em cima disso, certo? O Réveillon, o Ano Novo, é um momento, certo, de nós fazermos um balanço e firmarmos os nossos propósitos relativos ao tempo que vem pela frente. Tempo, essa palavra, né? Tempo. Porque nós estávamos refletindo que faz parte da nossa necessidade enquanto encarnados saber administrar todos esses recursos da nossa evolução nessas metas e períodos que são contados na Terra, denominando os tempos, 24 horas, um mês, um ano, não é? Faz parte da nossa necessidade organizarmos assim. Os espíritos hoje nos dizem que tempo e espaço são de foro íntimo, mas nós não temos ainda essa intimidade maior com a nossa condição de seres espirituais. Então, nesse momento de mergulhar no mundo físico, para exercitar lições, consolidar valores, nós precisamos de uma disciplina material. E essa disciplina material vai começar com esse estabelecimento de limites de tempo para cumprimento de metas. Então, nós temos metas para 24 horas, para um mês, para um ano. Basta que vejamos as empresas que funcionam na Terra. Elas se organizam e elas programam, elas idealizam coisas e estabelecem as conquistas pautando em cima de uma meta, de um tempo determinado para aquilo que é o objetivo. Então, para que nós possamos ver a pedagogia divina em nossa vida. Ainda imaturos quanto às coisas de Deus, porque isso já vem lá dos primórdios, trazíamos uma necessidade intrínseca de disciplina. E nós fomos evoluindo e fomos conquistando tudo isso. Se nós pudéssemos fazer um paralelo agora com as tribos selvagens, os índios, eles têm a sua metodologia de disciplina muito elementar, muito primitiva, que não vai se assemelhar no todo com a nossa, mas eles também contam as luas. Não é? Muito interessante isso. Os índios, eles contam quantas luas para conquistar determinadas coisas. E ali eles já mostram que tudo isso é Deus atuando em nós. E hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela página que fala da obediência e da resignação. A obediência com o sentimento da razão. A resignação do coração. A razão por quê? Porque somos seres inteligentes. Somos produto do ser da inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Mesmo que não tenhamos percebido isso ao longo de séculos, de anos, essa inteligência que nós somos é convidado a uma disciplina que não veio se tocando por isso ao longo de muito tempo e agora estamos racionalizando. Quando nós estivermos plenamente conscientes dessa necessidade de nos disciplinar, nós vamos ser resignados, porque nós vamos ter metas voltadas agora, não mais para as coisas e conquistas materiais, mas para os valores do espírito e para as conquistas morais. E aí, trazendo isso para Ano Novo, nós vamos observar justamente assim. No mundo material, nós traçamos objetivos e metas. Então, é feito um balanço, é feito uma avaliação naquilo que nos propusemos. Espiritualmente também. Estamos lidando com os recursos que cada um traz, não é? Tem aqueles que já veio o Ano Novo de uma forma de construir mais moralmente, né? De elevar-se mais moralmente. Mas tudo que nós estamos fazendo, ainda materialmente, contribui para que cheguemos mais tarde nesses valores maiores do sentido do espírito que nós somos. Então, nós vamos nos confraternizar, nós vamos fazer uma avaliação das atitudes impensadas, daquilo que foi prejuízo em nossa conquista moral,
não é? E vamos estabelecer outros objetivos, partindo da dieta para emagrecer, né? Mas para alguns é aquele mês, aquele ano, que vai se propor a ser mais atento na capacitação para conquistar um trabalho mais digno. Só Quer dizer, uma partezinha. Só corrigida, trabalho mais digno não, porque todo trabalho é digno. Mas um trabalho que venha atender às suas necessidades. Quando eu falei dieta, eu não falei dieta de comida. Eu falei dieta de maus hábitos. Olha só, também, não é? Tá vendo? É mais fácil conseguir a da comida. Não, pois é, porque essa dieta dos maus hábitos faz parte da dieta da educação, que compreende dos alimentos também. É isso aí. Aí vamos também refletir aqui sobre uma mensagem que está no livro Vida e Caminho, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o nome dessa mensagem é Carta de Ano Novo. O Emmanuel diz o seguinte: Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Olha que interessante, o Emmanuel realmente tem frases fantásticas. Ele diz: o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volte ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Uma mensagem belíssima, né? Interessante. Que nos faz refletir sobre as oportunidades que o Ano Novo nos oferece. Mas olha só, eu vejo essa é uma posição minha que eu quero compartilhar com vocês. Joana de Ângeles, naquela obra Vida, Desafios e Soluções, ela faz uma colocação que a mim marcou muito. Certo? Ela diz o seguinte, que o momento mais importante da nossa existência é o agora, porque é o momento da decisão. É quando nós estabelecemos o nosso caminho, fazemos as nossas escolhas. Isso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 15, decisão. E aí nós vamos também ao livro Opinião Espírita, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, no capítulo 27. E capítulo ímpar, eu tenho a impressão que é Emmanuel, certo? Porque cada um faz um capítulo. E ali nós temos uma colocação que é muito interessante em cima desse aspecto decisão-escolha, que nos diz o seguinte: progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com inflexibilidade de intenção. Se eu não tenho segurança naquilo que eu quero, eu não vou fazer o que eu devo fazer.
afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Olha, isso é típico de Emmanuel, certo? Então nós temos que entender o seguinte: nós somos os construtores do nosso futuro. E o Ano Novo é o Réveillon, ou a mudança do tempo. O tempo não para, o tempo é único. Mas nós estabelecemos, vamos dizer, tempos dentro do tempo, né? Então a mudança de ano é um momento de reflexão. Um momento de reflexão, conforme lembramos há pouco aqui na origem dessa questão do Ano Novo. Olharmos para trás para vermos o que precisamos mudar e olharmos para frente para estabelecermos as nossas metas de mudança. Então isso é o que deve ter para nós todos ou ser o significado do Ano Novo ou de um novo ano em nossas existências, para que nós possamos aproveitar bem todo esse tempo que nos é dado para que nós possamos mudar em nós alguma coisa. Isso mesmo. E aproveitando o material que alguém nos doou aqui, do livro Florações Evangélicas pelo Espírito Joana, através do médio Divaldo Pereira Franco, Oração do Ano Novo. Ela diz assim: Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo, as mães solteiras desamparadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho, os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornam às nossas portas, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Isso aqui, quando eu li, viu? Olha só, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Nós, independente da nossa condição ainda, somos porta de socorro para quem sofre. E não sabemos nos sentir nessa tarefa de servir ao Cristo. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos identificando-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo, tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Aí tem mais tem uma colocação. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar ideias sãs. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 11. Essa é a nossa contribuição, não é, Luiz Guigino? É isso. Então ficamos com essa mensagem de Jesus, né? O que quer que nós venhamos a pedir na prece, nós obteremos. Sobretudo, a melhoria moral, né? Aquilo que nós precisamos nesse ano novo que se inicia, nós que já temos a consciência, que nos conhecemos, que possamos pedir a Jesus a força necessária, a coragem necessária para enfrentarmos o nosso maior inimigo, que são as nossas imperfeições, as nossas paixões, isto é, nós mesmos. Então, nesse momento que nós nos aproximamos dessa efeméride, certo? Que é o Ano Novo, que é o Réveillon, vamos fazer um retrospecto do nosso ano, da nossa vida, e vamos estabelecer os nossos propósitos, as nossas metas para o novo ano que se inicia. Porque é quando nós estabelecemos essas metas que nós temos uma referência para o nosso comportamento. E que o ano que se iniciará na próxima semana seja um ano de conquistas, seja um ano de vitórias, seja um ano de superação das nossas más inclinações. Um feliz ano novo com Jesus para todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro. Feliz ano novo com Jesus. Feliz ano novo, muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma semana para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Nesse que é o último programa de 2023. À minha frente aqui meu parceiro Renato Souza. E aí, Renatão, último programa do ano. Bill, é isso aí, né? 2024 tá batendo na porta, domingo para segunda-feira. Exatamente. Não é? Então, com certeza, novas aspirações, a gente tem que mudar a forma de caminhar, não é isso? Sim, sem sustos. Sem sustos, sem nada, vamos em frente, vamos seguindo. O ano é novo? Novo no número, mas quem exatamente. Faz o ano ser diferente somos cada um de nós. Ano novo, mudança de atitude, reforma íntima. Exato. Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não então, vai. É isso. E para começarmos aqui com um presente aqui de finalização de ano, para que vocês comecem o 2024 com muitas bênçãos, vamos dar continuidade aqui ao último programa, né, do mês de Natal, ou melhor, do programa de Natal, que o Renato tão bem conduziu. Vamos dar continuidade aqui, que diz o seguinte: foi nesse momento, isso a explanação de Voltaire, né? Lembrando a todos, Voltaire falando aqui, né? Foi nesse momento que o meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Uma associação qualquer se tornava urgente, porque me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas por meus próprios sonhos. É importante ele destacar isso aqui. Foi induzido aos erros, não pelos outros. Foi ele, foi livre-arbítrio dele. Exatamente. Foi ele. Porque isso é importante, num programa desse a gente lembrou Viktor Frankl, eu não lembro qual foi, que o Viktor Frankl que diz, né, que no final a escolha é sempre a do indivíduo. O indivíduo sempre escolhe. Nós temos diversos caminhos, ou melhor, 2 caminhos, do bem e do mal. Se você opta pelo mal, amigo, você não pode... Você pode até dizer que foi inserida ali no grupo, porque por uma indução e tudo mais, mas a decisão final de praticar o ato delituoso é sua. Então não adianta você chegar lá do outro lado e você, mas o Renato, caramba, eu fui na do Renato, falei, ok, Renato realmente, ele te induziu ao mal, mas você decidiu... ir pela indução dele, então você tem sempre a responsabilidade é sua também. A questão da opção, você tem sempre o direito de optar, você vai ter sempre essa prerrogativa. Lembrou a palavra? Palavra às vezes não sai. Exatamente. Você tem sempre essa prerrogativa de escolher, é você. E a gente tem que parar com esse negócio de dizer, a culpa foi do outro. Não, a culpa não foi do outro. Você tem o direito de escolher. Sempre. Até porque o outro se aproxima do outro por afinidade. O que vai ser visto na tua escolha é a questão da ignorância. Exatamente. Você não sabia ou você sabia. Aí é outra história. Não é isso, Bill? Terá peso, mas peso diferente daquela pessoa que sabe. Então eu jamais, em momento algum, eu posso culpar o Renato por ter me conduzido ao erro. Porque eu estou ao lado do Renato por afinidade. Exato. Né? Então nós somos colocados um diante do outro, não para darmos continuidade ao delito do passado, mas através da experienciação do outro em conjunto no passado, a gente se ressarcir, né, Renato? Sim. É aquela velha história da quadrilha, né? Agora quadrilha. Somos um quarteto. Agora somos um quarteto. Melhorou, um quinteto, né? Quinteto, na realidade, Um quinteto, né? A gente está dando início a um outro projeto aí pelo post, né? Às quintas-feiras, que aí vocês irão saber, né? Depois. Enfim.
Já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal, porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos. Enfim, de tal forma me deixara cair na lassidão e na humilhação, que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Só então pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e o que disso resultava no mundo espírita. Julgai se esta apreciação poderia favorecer-me. Uma revolução completa, uma transformação de alto e baixo ocorreu na minha organização espírita, e de mestre que era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Quantos progressos realizei com a expansão intelectual que em mim se encontrava. Minha alma se sentia iluminada e aquecida pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de reprimidas que eram, tomaram um gigantesco impulso. Via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grande devia ser a reparação para expiar tudo quanto havia feito ou dito que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições da sabedoria e da beleza celeste. Ultrapassam tudo aquilo que na Terra teriam podido imaginar. Em suma, vivi bastante para reconhecer em minha existência terrestre uma guerra implacável entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que emiti e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, o infinitamente sábio, que sinto ter sido um dos instrumentos que se serviram os espíritos dos homens para impulsionar o seu progresso. Aí entra uma observação aqui, que diz o seguinte: não adicionaremos nenhum comentário a esta comunicação, cuja profundidade e elevado alcance todos apreciarão, e na qual se encontra toda a superioridade do gênio. Um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita assim, como a influência das ideias terrenas sobre as quais, de além-túmulo, talvez jamais tenham sido dado. Na conversa que publicamos em nosso número anterior, encontra-se a mesma essência de ideias, embora menos desenvolvidas e, sobretudo, expressas menos poeticamente. Aqueles que apenas se ligam à forma, sem dúvida, dirão que não reconhece o mesmo espírito nessas duas comunicações e que, principalmente, a última não lhes pertence à altura de Voltaire, concluindo que uma delas não é ele. Né? A gente vê aí a diferença, né? A diferença de texto, né? Que colocaria, segundo Kardec, em dúvida a autenticidade, a autenticidade da comunicação. Né? Vamos continuar aqui. Certamente, quando o chamamos, ele não nos trouxe sua certidão de nascimento. Entretanto, quem quer que veja menos superficialmente ficará surpreendido pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre essas duas comunicações obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância e em línguas diferentes. Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isso é o essencial. Mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações, por que é tão explícito e tão poético em uma delas, enquanto é lacônico e vulgar na outra? É preciso não ter estudado os fenômenos espíritas para não o compreender. Isso resulta da mesma causa que leva o mesmo espírito a dar encantadoras poesias por um médium e não poder ditar um único verso por outro. Conhecemos médiuns que absolutamente não são poetas e que obtêm versos admiráveis, assim como há outros que jamais aprenderam a desenhar, mas desenham coisas maravilhosas. É necessário, pois, reconhecer a abstração feita das qualidades intelectuais, que entre os médiuns há aptidões especiais que os tornam, para certos espíritos, instrumentos mais ou menos flexíveis, mais ou menos cômodos. Dizemos para certos espíritos porque também os espíritos têm a sua preferência fundada em razões que nem sempre conhecemos. Desse modo, o mesmo espírito será mais ou menos explícito, conforme o médium que lhe sirva de intérprete e, sobretudo, conforme o hábito que tenha de servir-se dele. Por outro lado, um espírito se comunica frequentemente pela mesma pessoa, o faz com mais facilidade do que outro que venha pela primeira vez. A emissão do pensamento pode, pois, ser entravada por uma multidão de causas. Quando, porém, se trata do mesmo espírito, o fundo do pensamento é o mesmo, embora a forma diferente, o que faz com que o observador atento,
o reconheça facilmente, mediante certos traços característicos. A propósito, relataremos o seguinte fato. Vai aí, Renato. Vamos. O espírito de um soberano que desempenhou no mundo um papel importante, chamado em uma de nossas reuniões, iniciou por ato de cólera, rasgando o papel e quebrando o lápis. Sua linguagem esteve longe de ser benevolente, porque se achava humilhado por vir entre nós. E perguntou se acreditávamos que ele deveria abaixar para nos responder. Conviu, entretanto, que se o fazia era como constrangido e forçado por uma força superior à sua. Mas se isso dependesse dele, não o faria. Um dos nossos correspondentes da África, que não tinha nenhum conhecimento do fato, nos escreveu que, em uma reunião, da qual fazia parte, quiseram evocar o mesmo espírito. Sua linguagem foi sob todos os pontos idêntica. Credes, disse ele, que se fosse voluntariamente viria aqui, nesta casa de negociantes, que talvez um dos meus súditos não gostaria de morar? Eu não vos respondo. Isso me lembra meu reino, onde era tão feliz. Eu tinha autoridade sobre todos, né, sobre todas as gentes dele, né, que ele vem falando, não é isso? Sim, então, sim. agora é necessário que eu seja submisso. O espírito de uma rainha que, durante sua vida, não se distinguiu pela bondade, respondeu no mesmo círculo: não me interrogueis mais, pois me aborreceis. Se tivesse ainda o poder que tive na terra, vos faria muito se arrependerem. Mas zombas de mim, da minha miséria, agora que não posso nada sobre vós. Sou bem infeliz, não está aí um curioso estudo de costumes espíritas. Aquela situação que a gente falou do livro Céu e Inferno, né? Exatamente. É exatamente a vida que as pessoas tiveram no é o que vai ter lá, não é? Onde está o teu tesouro é onde está seu coração. Está seu né? coração. E tem até uma passagem no Evangelho, lá no capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo, Exato. a rainha de França, né? Também. Uhum. Como rainha, julguei que fosse recebida no mundo do espírito, só que como tal não fui recebida, né? Isso. Uhum. Agora vamos entrar, né, Renato, em Conversas Familiares de Além Túmulo, que é um oficial do Exército da Itália. Sim, no programa Luz na Penumbra. Exatamente, Luz na Penumbra, 1859, Revista Espírita. Isso. Vamos lá, segunda entrevista na Sociedade, em 1º de julho de 1859. Eis-me, falai-me. Prometestes voltar a ver-nos e aproveitamos o ensejo para vos pedir algumas explicações complementares. De bom grado. Depois da vossa morte, chegastes a assistir a alguns combates? Sim, o último. E quando, como espírito, testemunhais um combate e vedes os homens se matarem mutuamente, experimentais algum sentimento de horror, da mesma forma que também o experimentaríamos se presenciássemos cenas semelhantes? Sim, eu experimentei, mesmo sendo homem. Mas, então, né, o respeito humano reprimia esse sentimento, como sendo indigno de um soldado. Há espíritos que sentem prazer vendo essas cenas de carnificina? Poucos. Que sentimentos experimentam essa visão os espíritos de ordem superior? Grande compaixão, quase desprezo, o que vós mesmos experimentais quando vedes animais se dilacerarem entre si. Assistindo a um combate e vendo homens morrer, testemunhais a separação entre a alma e o corpo? Sim. Nesse momento, vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? Não. É que, pois, o corpo. Não que é, pois, o corpo. Né? O corpo se desfaz. O corpo se desfaz. Não é? Então ele vê ali perispírito. Exatamente. Não é? Com certeza. Mas o corpo não está menos ali e deve ser distinto do espírito. Não é? Uma subpergunta aí. Um cadáver, sim. Mas não é mais um ser. Vamos repetir a número 8? Vamos repetir. Vamos lá. Nesse momento, vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? Não. Que é, pois, o corpo? Aí entra uma subpergunta aqui de Kardec. Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito?
um cadáver, sim, mas não é mais um ser. Exatamente, é um corpo inerte lá. Isso, não tem mais vida. Exatamente. Qual a aparência que então assume o espírito? Leve. O espírito afasta-se imediatamente do corpo? Dignai-vos de escrever tão explicitamente quanto possível como as coisas se passam e como as veríamos, caso fôssemos testemunhas. Há poucas mortes inteiramente instantâneas. A maior parte do tempo, o espírito cujo corpo acaba de ser ferido por uma bala comum ou numa bala de canhão, se diz: eu vou morrer, pensemos em Deus, sonhemos com o céu, adeus, terra que eu amei. Depois desse primeiro sentimento, a dor vos arranca de vosso corpo, e é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável, estando toda a vida transportada para o espírito. Só ele chama a atenção. É com ele que se conversa, ou a ele que se dirige. Muito importante essa impressão de um espírito, né? Vendo porque ele diz que é para todo mundo. Exatamente. O momento de desencarne, a separação, né, do corpo, do espírito do corpo, é bem interessante essa impressão. Os princípios, o princípio vital, não é? Ele continua. Então, todo aquele fluido que estava ali animalizando o corpo, que estava ali dando vida ao corpo, ele vai se extinguir. Mas toda aquela a energia, porque o espírito é energia, toda a energia do princípio vital, que é o espírito, ele vibra cada vez mais ao lado do cadáver. Quanto um se apaga, o outro vai se acendendo, né? E aí sim, ressurgindo no mundo dos espíritos, não é isso? De forma mais plena. Exato. Aí sim a gente pode falar de ressurreição. Não, porque a reencarnação é o processo ao contrário. Mas aí você ressurgir no mundo dos espíritos. Exatamente. Então, perfeito. Tem uma nota, né, Bill? Tem uma nota aqui, uma observação. Isto não é perfeitamente exato. Sabemos que em certos casos os espíritos se iludem julgando não estar mortos. Né? Os espíritos não se dão conta ainda de que morrerem. Sim. E aí é a número 12. 11, né? Ah, não, é a 12. Exatamente, 12. Uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita é o fato da vontade de Deus. Então não foi fortuita. Não tem tanto coisa assim, né? Fortuidade. Número 13. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria o objetivo? Sim, certamente. Parar o combate. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Cadê aqui? Me perguntais por quê? Mas não sabeis que, sem essa tempestade, nossa artilharia não deixaria escapar um austríaco? É essa a resposta, Bill? Não. Sim, sobretudo para os vossos inimigos, ou para os nossos inimigos. Eu fiz a outra pergunta. Vamos repetir? Vamos lá, número 14. Foi provocado no interesse de uma das partes bélicas? Exato, Qual? Agora sim. Sim, sobretudo para nossos inimigos. Aí ele vem uma pergunta mas é ele respondendo. Então, né? Por que isso? Podeis nos explicar mais claramente? A pergunta é uma 14A. Aí tem uma outra resposta, aí né? O espírito responde. Responde aí, Renato. Me perguntais por quê, mas não sabeis que, sem essa tempestade, nossa artilharia não deixaria escapar um austríaco? Exatamente. Se tal tempestade foi provocada, deve ter tido agentes. Quais eram esses agentes? A eletricidade. E o agente material? Perdão, é o agente material. Mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? Não, a vontade de Deus basta. Não há necessidade de ajudas assim comuns. Bill, nós não lemos a 12. Uma violenta tempestade se manifestou no fim da batalha de Solferino. Lemos? Então está completo, né? Terminamos. Terminamos aqui. Agora entraremos no general Roche. Né? Roche.
Isso lá mesmo. Na sociedade de 22 de julho de 1859. Perfeito. Evocação. Estou ao vosso dispor. A senhora J ou J nos disse que vos tinhas comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção o fizestes, desde que ela não vos havia chamado? Foi ela quem me conduziu aqui. Eu desejava ser chamado por vós, e eu sabia que ficando junto dela, vós o saberíeis e que provavelmente me evocarias. Dissestes a ela que estáveis acompanhando as operações militares da Itália. Isso nos parece natural. Poderias dizer-nos o que pensais a respeito? Elas produziram grandes resultados no meu tempo e se lutava por mais tempo. Assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? Não, simples espectador. Como vós, outros generais do vosso tempo lá estariam convosco? Sim. Ou estiveram? Sim, podeis bem pensar. Poderíeis designar alguns? É inútil. Nos disseram que Napoleão I assistiu a elas e não temos dificuldade em o acreditar, né? 7 agora. Essa é a pergunta da 7. Dizem que Napoleão achava-se presente no que não temos dificuldades em acreditar. Sim. À época das primeiras guerras da Itália, ele era apenas general. Exato. Poderias dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista general ou do imperador? Dos dois. E de um terceiro, ainda do diplomata. Quando vivíeis, vossa posição hierárquica como militar era mais ou menos igual a dele. Como ele ascendeu bastante depois de vossa morte, poderias dizer-nos, como espírito, se o considerais vosso superior? Aqui reina a igualdade. Que perguntastes? Tem uma nota. Tem uma observação aqui que diz o seguinte: por igualdade, sem dúvida ele entende que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas com as quais de fato pouco se preocupam e que não tem nenhum peso entre eles. A igualdade moral, porém, está longe de reinar. Entre eles há uma hierarquia e uma subordinação baseada nas qualidades adquiridas, e ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados e mais puros. A número 9. Acompanhando as peripécias da guerra, previas a paz assim tão próxima? Sim. Para finalizar aqui, para vós, tratava-se de uma simples previsão ou tinhas um conhecimento prévio seguro? Não. Me tinham dito. Então, galera, vamos terminar por aqui. E no próximo programa de janeiro a gente entra na pergunta número 11. A gente já está chegando ao final, né, Renato? Exato. Do programa. E como é o último programa do ano, a gente já fizemos algumas avaliações, né, no início do programa, mas primeiro agradecer a todos aqueles que participaram conosco, que participam conosco todas as semanas, todos os ouvintes, os internautas que assistem depois, agradecer a audiência de vocês, a presença de vocês, e novamente, convidar todos vocês, sem exceção, a uma reflexão de fim de ano, né, Renato? Perfeito. Fazendo uma análise do que foi feito de bom, do que foi feito de ruim. Também. E tomar a Deus que na nossa balança penda o lado bom, né? Porque como diz os Espíritos no Evangelho, se nós formos avaliarmos o que acontece conosco, há muito mais coisas boas do que ruins, né? Então agradeçamos a Deus, a espiritualidade, todas essas oportunidades que fizeram em nossas vidas, aquelas que foram eminentemente boas e aquelas aos quais nós julgamos serem ruins, mas que na verdade nos fazem crescer, não é isso, Renato? Exato. Vamos aproveitar esses 2 dias que faltam aí, né? Para fazer uma reflexão sobre um livro que nós vamos encerrar. Faltam algumas páginas para a gente encerrar esse livro nesses 2 dias. Receberemos um novo livro com páginas totalmente em branco para que a gente possa continuar a escrever a nossa história, a nossa caminhada. Não é isso? Novos capítulos, não é? Novas passagens, novas experiências, novas oportunidades que a gente possa estar sempre melhorando esse livro. Exatamente. A cada período que recebemos a oportunidade de um livro novo, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, né? Com certeza. Aproveitar essa oportunidade, né, Renato? E sempre fazer o melhor, né? Deitar a cabeça no travesseiro, como Santo Agostinho diz, avaliarmos
o que nós fizemos de errado, o que fizemos de certo, e tentar sempre, um dia após o outro, só por hoje. Exato. Seremos uma pessoa boa só por hoje, amanhã é outro dia e assim vai. Pessoal, chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, ao final de mais um ano. Que todos tenham um 2024 de muita paz, de muita luz e de muitas realizações. Um beijo no coração de todos, meu parceiro Renato Souza. Junto conosco sempre, Rádio Rio de Janeiro, vamos lá, vamos dar essa força aí, né? Mais um ano que se inicia, vamos juntos, vamos juntos. Isso aí, até a próxima, Feliz pessoal. Feliz ano novo! E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.